Bom dia, aqui em Blumenau de manhã ainda, então, bom dia. Pessoal, um amigo meu me mandou uma pergunta interessante, e eu já vinha pensando um pouquinho nisso há um tempo atrás, mas acabei deixando de lado, acabei não gravando o vídeo também. Né? Radiestesia, ok? Radiestesia. A radiestesia que nós praticamos hoje, digamos assim, a maioria das pessoas pratica hoje, é uma chamada radiestesia mental, certo? Por quê? Porque as definições estão todas dentro da mente do radiestesista. Ok? A tradução das informações é tudo feito mentalmente. A ferramenta capta a informação que a sua mente quer. Responde às perguntas que a sua mente formula. Quer você verbalize ou não. Um dos grandes problemas que nós encontramos nessa radiestesia mental é a mente. É a mente. Por quê? Porque muitos de nós realmente não sabem como pensar corretamente. Essa é uma constatação. Eu me incluo. Com certeza eu me incluo nela. Tá? Não estou dizendo que vocês são e eu não. Nada disso. Mas nós não sabemos pensar corretamente. Nós vivemos também num momento em que a nossa atenção é muito fragmentada. A nossa atenção fica pulando de vários assuntos e não consegue se fixar em um deles. A nossa mente, ela não tem o costume de ser determinada, de ser focada em alguma coisa. Ela não é treinada para isso. Pelo contrário, ela é treinada exatamente para o oposto, para essa fragmentação. E além disso, nós temos dificuldades em encadear um raciocínio, até por questões emocionais, dificuldades assim, não mentais de elaborar um raciocínio, mas de manter aquele raciocínio em cadeia. Porque a gente acaba lembrando de outras coisas, e lembrando de outras coisas, e lembrando de outras coisas, e o nosso foco acaba se perdendo, se diluindo. Então, hoje em dia, fazer uma radiestesia mental é algo assim que, muito mais do que treinar a ferramenta, pêndulo, aurímetro, dual rod, alguma coisa assim, tem que treinar a mente. Tem que treinar a mente. A mente tem que ser focada. Senão, o que vai acontecer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É difícil de interpretar. Porque se a sua mente começa a mudar de objetivo, mudar de pergunta durante um teste radiestésico, qual deles impregnou realmente, né, a energia, captou a energia e foi respondido? Qual deles? E se você não pensar, ou seja, ao contrário, se simplesmente usar a ferramenta, o que você está tendo de resposta se você não pensou? Fica difícil interpretar, né? Só que a radiestesia física que existia anteriormente, ela é muito complicada. Porque ela exige um treino, exige uma dedicação que nós não estamos acostumados. E exige também uma padronização muito complexa. Se o pêndulo girar 5 vezes para a direita é uma coisa, se girar 6 já é outra. Aí quem que vai ficar contando o pêndulo girando 5 vezes? Né? Se girar 5 para a direita, mais uma para a esquerda e depois voltar para... É muito complicado a radiestesia física. Tem que construir os testemunhos para testá-los, para depois, né, manter uma prática disso, é algo inviável. Até por isso que ela foi se diluindo com o tempo. E a radiestesia mental avançou tanto. Mas a radiestesia mental avança com pessoas que têm uma mente muito determinada, muito focada nas coisas que quer. Pessoas que têm uma capacidade, ou que desenvolvem essa capacidade, de se focar nos objetivos, de se concentrar e de se manter naqueles objetivos. Senão, a informação se perde. Certo? Por exemplo, vamos usar um exemplo que eu recebi, que foi muito legal, muito instrutivo.
Nós temos o Orgonite, velho conhecido de vocês já, né? Está por aqui comigo. É bonzinho, ele não é muito alto, se acomoda bem na mesa do computador. E nós temos aqui um aurímetro, né? Um aurímetro mede campo de energia. Avalia campo de energia. Não dá um número para a gente, então ele não mede. Ele avalia, ele dá uma percepção, dá uma ideia de campo de energia. Se eu simplesmente encostar o aurímetro aqui no orgonite para estabelecer a sintonia e levantar um pouquinho e aguardar, eu vou observar alguma coisa, com toda certeza. Ou ele vai subir, ou ele vai para o lado, ou ele vai oscilar, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Alguma coisa vai acontecer. Nesse caso aqui, ele está indicando uma elevação. Há uma tendência dele subir por alguma razão. Não sei que razão é. Eu simplesmente encostei o aurímetro ali. Pegamos aqui o nosso bom e velho pêndulo egípcio, 22 gramas, importantíssimo, madeira, né? Colocamos sobre o orgonite. Encostamos levemente para estabelecer uma sintonia e o pêndulo vai ficar ali agora, certo? Talvez ele gire, talvez ele não gire. Ó, está girando no sentido horário. Maravilha! Parou, agora está indo para frente e para trás. Maravilha, fantástico. Parou. Legal. O que significa isso? Praticamente nada. Praticamente nada. Porque eu não fiz mentalmente nenhuma pergunta, eu não direcionei minha parte psíquica para pergunta. Eu simplesmente coloquei a ferramenta ali. O que no meu inconsciente foi ativado, que houve uma resposta, eu não sei. Eu não tenho ideia. Posso tirar conclusões. O aurímetro devia estar pegando ali, né, a forma do campo de energia, certo? Então, provavelmente havia um fluxo de energia ascendente aqui. Né? O que o pêndulo estava captando, girando para a direita, depois para frente e para trás? Não tenho a menor ideia. Eu não fiz a pergunta. Eu não determinei o objetivo. Certo? Então, é muito importante que você determine os objetivos, determine as perguntas que você quer para que elas sejam respondidas. E é muito importante que você estabeleça, se tiverem muitas dúvidas, muitas questões, estabeleça essas perguntas, anote essas perguntas e procure manter um foco. Uma pergunta, respondeu, tá ok, próxima pergunta. Respondeu, tá ok, próxima pergunta. Certo? E não volte para elas. Não refaça as perguntas. Aprenda a confiar no que você está captando. Aprenda a traduzir o que você está captando. Não vamos acreditar de antemão achando que tudo ali que o pêndulo respondeu é verdadeiro, é 100% verdadeiro. Não. Nós temos que nos desenvolver como radiestesistas, nós temos que desenvolver nossa sensibilidade, nossa habilidade. Nós temos que desenvolver a maneira de perguntar e de obter as respostas. Então, nas primeiras vezes, no começo, não pense que o que você teve ali é 100% de correto, não. Muito pelo contrário. A chance de erro, a margem de erro é muito alta. Mas ficar repetindo pergunta coloca dentro de você não certezas, mas mais dúvidas e inseguranças que vão te incomodar ao longo do tempo. Então, faça a pergunta, obteve a resposta, legal, está resolvido. Se aquela pergunta tem 10% de verdade ou 100% de verdade, você vai ter que testar depois, você vai ter que desenvolver um método de verificar aquilo, confrontar aquilo com outras pessoas, com outras situações, para ver se está certo realmente. Teve um exemplo de uma pessoa que me questionou, que ela morava numa casa de 2 andares, ela foi no andar de cima, no meio de um corredor, e perguntou, tem água passando aqui? E o pêndulo disse que sim.
Legal. Eu não sei porquê, ela desceu e fui no andar de baixo, na mesma posição, o corredor ficava em cima, ela ficou embaixo. Perguntou, tem água passando aqui? E não tinha. E não tinha cano naquele corredor, não tinha cano de água, né? E não tinha cano para baixo também. Ou seja, não tinha água. Mas por que em cima disse que tinha e embaixo disse que não tinha? Então nós temos que testar as respostas enquanto nós estamos começando, enquanto nós estamos desenvolvendo essa habilidade, essa confiança toda. Certo? Mas faça as perguntas, encadeie as perguntas corretamente e procure se manter focado. Porque se você, por exemplo, for fazer uma pergunta, aí obteve a resposta. Ok, dê um tempinho e aí passa para a próxima pergunta. Mas fique concentrado naquela pergunta. Não fique pensando na próxima já, antes de terminar aquela. Não fique pensando nas possibilidades. Ah, mas se der certo isso, então o pensamento já se perde, já se dispersa. Não, não faça isso. Procure ficar concentrado, focado. Obteve a resposta, legal. Dá um ok para o pêndulo parar, para o audímetro parar, estabelecer o final da pergunta. Anota. Não há necessidade de pressa. Né? Não há aquele desespero de passar para a próxima pergunta, não. Trabalhar com radiestesia é um trabalho metódico, é um trabalho paulatino, uma coisa depois a outra, uma coisa depois a outra, uma coisa depois a outra, uma coisa depois a outra. Não dá para fugir disso. Nós temos que controlar essa nossa ansiedade, controlar essa nossa necessidade de ir adiante para dar tempo da nossa percepção se desenvolver e a gente interpretar ela corretamente. Observe também as perguntas que você está fazendo. Observe também as perguntas que você está fazendo, para ver se você vai conseguir respondê-las corretamente. Por exemplo, eu estou aqui na frente da câmera, certo? Está aqui o orgonete, está ali coisa. Qual a área de atuação desse orgonete? Olha lá, o pêndulo foi para um lado. Eu vou levando a mão lentamente e ele vai se movimentando, certo? Sempre se inclinando agora. O que vai acontecer, pessoal? Eu tenho uma parede. Eu não vou conseguir medir a área de atuação desse orgonete. Porque a área de atuação desse orgonete deve dar em torno de uns 25, 30 metros. Então, eu preciso fazer perguntas coerentes e que eu possa colocar em prática. Senão é perda de tempo. Se eu quero medir a área de atuação desse orgonete, eu vou lá para o pátio, eu vou lá para a rua na frente de casa, vou observar uma área certinha onde eu consigo executar a pergunta. Certo? Então, precisamos fazer perguntas corretas e precisamos fazer encadeadas de uma maneira correta e também precisamos observar se essa pergunta que nós fazemos, a resposta dela é viável. A resposta dela pode ser expressa. Certo? Então, medir a área de atuação de orgonete grande assim dentro de casa é muito difícil. Muito difícil. Certo? Este vídeo fica como orientação para muitas pessoas que estão cada vez mais se interessando pela radiestesia e usando a radiestesia, para que se organizem, para que procurem fazer um trabalho organizado. Certo? O pensamento, a sequência de perguntas. A pressa não pode fazer parte do processo. Se você não está com tempo naquele momento, então deixe para outra hora. Porque verificar alguma coisa com pressa na radiestesia te dá a conclusão equivocada. E tomar uma decisão equivocada. Ainda mais quando a gente está começando. Pior ainda. Quem já tem habilidade, quem já tem desenvolvido a sua sensibilidade, já desenvolveu a sua maneira de trabalhar, consegue. Mas no começo, para a maioria de nós, é muito difícil. Então, não podemos trazer esses vícios que a gente traz de outras coisas.
né? Por exemplo, a gente entra no carro, bota a chave e liga. Se você for observar, a maioria dos carros hoje tem um tipo de um boot, né? Como se fosse um computador. Um período de start. Você liga a chave, ele vai acender várias luzes. Se você observar, você vai ver vários sons sendo emitidos, sensores sendo ativados e tudo. E aí o carro estabiliza, aí ele está pronto para ser ligado. É um processo rápido, depende de cada carro, claro. Né? O meu não é tão rápido assim, mas tem outros que são bem mais. Mas tem esse processo. Então não dá para você botar a chave na ignição e virar a chave. Certo? Eu tenho essa tendência. Eu falo porque eu tenho. Como é que eu corrigi isso? Eu sento no carro, boto a chave, giro ela para ligar o carro, mas não dou a partida da ignição. Sento no banco, boto o cinto. E aí eu giro a chave. Porque aí já deu tempo do sistema todo estar operacional. Se a gente for trazer isso, essa pressa toda para a radiestesia, mas como é que aquela pergunta mesmo? Tá, já, já deixa um fiozinho aqui, o pêndulo não está muito bom, sabe? Pressa com radiestesia não combina. Não combina. Aí você pergunta uma coisa, puxa, mas não era essa pergunta, era outra coisa que tinha que ver antes. Já corrompeu o raciocínio, já trocou. E você fez uma pergunta mental para responder. Aí chega alguém do lado, tá, mas você já pensou naquilo? Acabou, tua cabeça já perdeu o foco, a resposta que tu estava querendo obter se foi. Você já mudou a mente. E isso já vai refletir. Certo? Então é importante essa questão mental na radiestesia que nós temos hoje em dia. É muito importante. Precisa ser respeitado isso, precisa de um método. Método é tudo, gente. No trabalho com radiestesia. Método é tudo. A sequência de pensamentos, a sequência de perguntas, a determinação, o foco, o lugar que você está, as pessoas que estão ao seu redor. Muita gente diz que não pode ter uma pessoa negativa próxima do radiestesista, né? Uma pessoa que não acredita, um crédulo, alguma coisa assim, porque ele atrapalha o radiestesista que não está treinado, porque ele vai olhar para a pessoa e vai ver aquele olhar, né, de esse cara tá armando, esse cara é um charlatão, quer me impressionar com isso. Inconscientemente a gente incorpora essa crença e sabota o processo. O radiestesista experiente não, tanto faz se a pessoa está pensando bem ou mal, não está nem aí, ele vai lá e faz o trabalho dele. Só que um radiestesista experiente leva um tempinho para se formar. Não é pegar a ferramenta e conseguir fazer isso. Certo? São detalhes importantes nessa nossa radiestesia mental que tende a ser muito rápida, tende a ser muito acelerada. E aí, nessa pressa toda, nessa rapidez toda, a gente queima etapas, a gente passa por cima de percepções, certo? A gente não encadeia o pensamento corretamente e a gente não tem uma resposta correta. Para fechar, uma pergunta, um ponto muito importante, gente, muito importante. Não é o pêndulo, não é o aurímetro, não é a varinha, é você. Você é o instrumento, você é a ferramenta, você é o radiestesista, é tudo você. Não é o aurímetro que mede, não é o pêndulo que dá resposta, é o radiestesista. Isso aqui é uma ferramenta que facilita a percepção da resposta. Que facilita você ver a resposta, você ter uma resposta a um questionamento mental seu. Então o pêndulo, esse orgonite aqui é bom ou ruim? Não é o pêndulo que vai dizer se ele é bom ou ruim.
Essa não é nenhuma pergunta cabível, certo? É uma pergunta dúbia. Então, não é o pêndulo que vai fazer isso. É você que vai fazer. O pêndulo vai se movimentar num sim ou não, para lá e para cá, vai dar umas 3 piruetas e parar, expressando a resposta, demonstrando para você a resposta, para que você veja a resposta, para que você perceba a resposta. Pêndulo, aurímetro, varinha são extensões do radiestesista. Eu já falei no outro vídeo, não tem como a minha mão ficar, né, se movimentando para lá e para cá. Não tem como fazer isso com a minha mão. Agora, na hora que eu pego uma ferramenta dessas aqui, com uma grande sensibilidade, e eu aprendo a utilizar, eu consigo perceber os movimentos para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Eu consigo perceber, sentir o campo de energia empurrando para lá ou puxando para cá. Eu consigo perceber isso, porque ele me mostra. Mas não é ele que faz, sou eu. Importantíssimo isso, gente, importantíssimo. Tenho visto muitos vídeos das pessoas falando, né? Certo? É claro que a ferramenta, ela pode te induzir a erro, pode te levar para um caminho errado. Pode. Um pêndulo mal equilibrado, um pêndulo que foi impregnado com energia, alguma coisa te atrapalha. Mas veja, te atrapalha, atrapalha você, a sua sensibilidade, a sua interpretação. Certo? Isso é muito importante na nossa radiestesia. Ok? Era isso. Obrigado a todos. Até a próxima.